Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos que já existiu, fez uma declaração que chocou o mundo acadêmico. Ele disse: entre todos os meus pacientes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema não fosse, em última instância, encontrar uma visão religiosa da vida. O pai da psicologia analítica dedicou décadas a estudar mitos, religiões e os símbolos mais profundos da mente humana. E o que ele encontrou nas profundezas do inconsciente apontava para algo que a Bíblia já descrevia há milênios. Jung não era teólogo. Não pregava sermões. Mas suas descobertas sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos, a sombra e a individuação revelam paralelos fascinantes com os Salmos e com a visão bíblica da alma humana. Neste vídeo, vamos explorar 7 conexões surpreendentes entre a psicologia de Jung e a sabedoria das Escrituras. Fique até o final, porque a última revelação pode transformar a forma como você lê os Salmos para sempre. Ensinamento número 1. O inconsciente coletivo e a verdade escrita no coração. Jung propôs uma ideia revolucionária: existe uma camada da mente humana que é compartilhada por toda a humanidade. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Não são memórias pessoais. São padrões universais, imagens primordiais que todo ser humano carrega dentro de si desde o nascimento. Jung percebeu que pessoas de culturas completamente diferentes, que jamais tiveram contato entre si, produziam os mesmos símbolos em sonhos, mitos e obras de arte. As mesmas imagens do herói, da mãe, da morte e do renascimento apareciam na Grécia Antiga, na África, na Ásia e nas Américas. Como se houvesse uma verdade inscrita na alma humana que transcende tempo e cultura. Agora leia o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E em Romanos capítulo 2, versículo 15, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações. A Bíblia afirma que Deus escreveu sua verdade dentro de cada ser humano. Não em livros. Não em tablets de pedra. No coração. Na alma. Jung descobriu que existe algo universal dentro da mente humana. Paulo afirmou que Deus gravou sua lei no interior de cada pessoa. São linguagens diferentes descrevendo a mesma intuição profunda. Existe uma verdade que não precisou ser ensinada, porque já nasceu conosco. Para quem crê, o inconsciente coletivo de Jung pode ser a própria assinatura de Deus na alma humana. Ensinamento número 2. Arquétipos bíblicos: Davi, Judas, Salomão e os padrões da alma. Jung descobriu que a mente humana organiza a experiência através de arquétipos. O herói. A sombra. O velho sábio. A grande mãe. O trapaceiro. Esses padrões aparecem em toda cultura, em todo tempo, em toda religião. São como moldes universais da psique humana. Agora observe como a Bíblia apresenta seus personagens. Davi é o arquétipo do herói. Um pastor de ovelhas que enfrenta o gigante Golias armado apenas com uma funda e com a sua fé. Ele cai, peça gravemente, mas se levanta, se arrepende e é chamado de homem segundo o coração de Deus. É o mesmo padrão do herói que Jung encontrou em mitos de todo o mundo: a jornada, a provação, a queda e a redenção. Judas é o arquétipo da sombra. Ele caminha ao lado da luz, mas é consumido pela sua parte mais obscura. Traiu com um beijo, o gesto mais íntimo transformado no ato mais sombrio. Jung diria que Judas representa o que acontece quando a sombra interior não é reconhecida e integrada. Ela domina. Ela destrói. Salomão é o velho sábio. Ele pede sabedoria a Deus em vez de riqueza ou poder. E Deus lhe dá as 3 coisas. Os provérbios de Salomão são, em essência, a voz do arquétipo do sábio falando diretamente à alma humana. Jung passou a vida catalogando esses padrões em consultório. Mas a Bíblia já os apresentava em forma de narrativas vivas há milhares de anos. Para quem crê,
os arquétipos não são invenção da mente. São reflexos da verdade que Deus plantou na criação. Ensinamento número 3. A sombra e a confissão, os salmos como terapia da alma. Talvez a maior contribuição de Jung para a psicologia seja o conceito da sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer admitir sobre si mesmo. É a parte que você esconde. Os impulsos que você nega. Os sentimentos que você considera inaceitáveis. Jung alertou, aquilo que você não traz à consciência se torna o seu destino. A cura, segundo ele, começa quando você reconhece sua sombra. Quando você olha para as suas partes mais escuras sem fugir. Agora abra o Salmo 51. Davi acabou de cometer adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. E o que Davi faz? Ele não finge que está tudo bem. Ele não se justifica. Ele abre a alma diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é confronto com a sombra. Em linguagem bíblica, é confissão e arrependimento. Jung diria que Davi está integrando sua sombra ao trazê-la à luz da consciência. A Bíblia diria que Davi está se purificando diante de Deus. O processo é semelhante. Reconhecer o que está escondido, trazer à luz o que está nas trevas, e encontrar cura através dessa honestidade radical. Os salmos funcionam como uma sessão de terapia da alma. Neles, o salmista grita, chora, confessa, implora e louva. Ele não censura suas emoções. Ele as expõe inteiramente. E é nessa exposição que a cura começa. Jung redescobriu no século XX o que Davi já praticava há 3.000 anos. Ensinamento número 4. Sincronicidade e o tempo de Deus, coincidências que não são coincidências. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que não têm relação causal, mas carregam um sentido profundo. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você enfrenta um problema e a resposta aparece de um modo inesperado. Eventos que parecem aleatórios, mas se conectam de forma que desafia a lógica. Jung não acreditava que fossem mero acaso. Ele via nessas coincidências a manifestação de uma ordem mais profunda, como se o universo conspirasse para revelar significados ocultos. A Bíblia tem um nome para isso: providência divina. O tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi preso injustamente. Sofreu por anos. Mas cada evento aparentemente aleatório e injusto o levou exatamente ao lugar onde ele precisava estar para salvar toda a sua família da fome. Quando seus irmãos se prostraram diante dele, José disse, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é sincronicidade no seu nível mais profundo. Eventos que pareciam destruição eram, na verdade, preparação. Jung descobriu que a vida tem conexões invisíveis que desafiam a causalidade. A Bíblia ensina que Deus orquestra todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Para quem crê, não existem coincidências. Existe um Deus que tece cada fio da história em um plano que a mente humana ainda não consegue compreender totalmente. Ensinamento número 5. Individuação e a renovação da mente, o processo de se tornar quem você é. O objetivo da vida, segundo Jung, é a individuação. É o processo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é. Não quem a sociedade diz que ela deveria ser. Não a máscara que ela usa no trabalho ou na família. Mas o seu eu verdadeiro, inteiro, integrado. A individuação exige confrontar a sombra, integrar os opostos e encontrar o centro da personalidade,
que Jung chamou de self. O self, para Jung, era o arquétipo da totalidade. E ele observou que em muitas culturas, o símbolo do self era indistinguível do símbolo de Deus. Agora leia o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está descrevendo um processo de transformação interior. Deixar de ser moldado por pressões externas e se tornar aquilo que Deus projetou você para ser. Jung chamou de individuação. Paulo chamou de renovação da mente. O paralelo é fascinante. Nos dois casos, o caminho passa por uma morte simbólica do eu antigo e o nascimento de algo novo e mais verdadeiro. Jung escreveu: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Ambos apontam para o interior como lugar da verdadeira transformação. Para quem crê, a individuação não é apenas um processo psicológico. É o Espírito Santo trabalhando na alma, moldando cada pessoa à imagem de Cristo. Ensinamento número 6. Sonhos em Jung e sonhos na Bíblia, a voz que fala enquanto você dorme. Jung dedicou grande parte da sua carreira ao estudo dos sonhos. Para ele, os sonhos não eram ruído aleatório do cérebro. Eram mensagens do inconsciente. A linguagem mais antiga da psique humana. Através dos sonhos, a mente revela verdades que a consciência se recusa a enxergar. Jung analisou milhares de sonhos e encontrou neles símbolos universais, narrativas de transformação e avisos sobre o futuro. Ele acreditava que os sonhos eram a porta de entrada para o inconsciente coletivo e que ignorá-los era ignorar a voz mais profunda da alma. A Bíblia trata os sonhos com a mesma seriedade. Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e Deus falando do topo. José, filho de Jacó, sonhou com feixes de trigo se curvando diante do céu e com o sol, a lua e as estrelas se prostrando. Esses sonhos foram proféticos. Cada um se cumpriu. Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor e revelou o curso da história das nações. Em Joel capítulo 2, versículo 28, Deus prometeu: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Jung descobriu que os sonhos falam uma linguagem simbólica que revela verdades ocultas da mente. A Bíblia afirma que Deus usa sonhos para falar diretamente ao coração humano. Para quem crê, quando você sonha, talvez não seja apenas o inconsciente falando. Talvez seja Deus sussurrando verdades que você precisa ouvir. Ensinamento número 7. A experiência religiosa é a mais curativa, Jung. O Salmo 23 e a terapia da alma. No final da sua vida, Jung fez uma afirmação que incomodou muitos acadêmicos. Ele disse: a experiência religiosa é a mais curativa que existe. Ele não estava falando de religião como instituição ou dogma. Estava falando da experiência direta com o sagrado. Aquele momento em que a pessoa sente, no mais profundo do seu ser, que não está sozinha. Que existe algo maior. Que a vida tem sentido. Jung observou que pacientes que encontravam uma conexão genuína com o sagrado se curavam de neuroses que nenhuma técnica terapêutica conseguia resolver. Agora leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Leia essas palavras lentamente. Sinta o que elas fazem dentro de você. A calma. A segurança. A sensação de ser cuidado.
A neurociência moderna descobriu que a leitura meditativa de textos sagrados ativa o córtex pré-frontal, reduz o cortisol e estimula a produção de serotonina. Ler os salmos com fé não é apenas um ato espiritual. Para quem crê, é um ato de reprogramação da mente. Você substitui pensamentos de medo por pensamentos de confiança. Ansiedade por paz. Desespero por esperança. Jung passou 40 anos tentando entender o que cura a alma humana. E sua conclusão foi a experiência religiosa. O Salmo 23 oferece exatamente isso. Não como teoria. Não como doutrina. Mas como experiência viva. Quando você lê "O Senhor é o meu pastor" e verdadeiramente crê, algo muda dentro de você. A sombra recua. A alma descansa. A mente se renova. Carl Gustav Jung foi um dos maiores exploradores da mente humana que já existiu. Ele mergulhou nas profundezas do inconsciente e encontrou padrões, símbolos e verdades que ecoam por toda a humanidade. E em cada uma das suas grandes descobertas, existe um paralelo fascinante com as Escrituras. O inconsciente coletivo ecoa a verdade gravada no coração. Os arquétipos vivem nas narrativas bíblicas. A sombra encontra a cura na confissão dos salmos. A sincronicidade reflete a providência de Deus. A individuação caminha ao lado da renovação da mente. Os sonhos são pontes entre o humano e o divino. E a experiência religiosa, segundo o próprio Jung, é a mais curativa que existe. Jung não estava tentando provar a Bíblia. Mas talvez, sem perceber, ele tenha redescoberto pela ciência o que os salmos já ofereciam há 3.000 anos, um caminho para curar a alma, enfrentar a sombra e encontrar paz. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.